Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia, queridas, tudo bem com vocês? Bom dia, hoje chegamos ao dia 19, 19º dia do nosso propósito. Gente, tá acabando! Aliás, tá começando o tempo extraordinário do Senhor, porque todos os nossos inimigos já foram vencidos, nós estamos agora indo para um outro nível, para a glória de Deus, né? Bom dia, Cristiane, bom dia, Ju, a Mai Kombuchas, bom dia, Vilda, Sueli, bom dia, rainhas, bom dia, Kelly, bom dia, Maria Eliege, bom dia, Pauliana, bom dia, amigas preciosas, amigas rainhas de oração. Bom dia, Miriam, Cris, Valda, Loja Noronha. Bom dia, amigas rainhas preciosas, queridas. Bom dia, minhas amigas Esther de oração. Vou chamar vocês agora de Esther, tá bom? Porque agora nós somos as novas Esther para esse tempo, né? Deus preparou aí essas rainhas, essas amigas lindas para esse tempo. Então nós estamos juntas, unidas, vendo o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém? Bom dia, Edi, bom dia, Samanta, Heloísa. Bom dia, Kátia, Lilian, Eliana, bom dia, amigas, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, que você esteja assim dentro, né, na intimidade mesmo, na presença do Rei 24 horas, que você possa escutar a voz dele, a direção dele, lembra quem te coroou, lembra quem é o seu pai, quem é o seu rei, nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar desse rei maravilhoso, né, tremendo, e Deus tem feito grandes coisas. Antes, eu tenho visto a mão do Senhor operar nas nossas vidas antes da gente pedir, gente, que Deus maravilhoso, né? Ele sabe a nossa necessidade, Ele antecipa as nossas necessidades, porque Ele é Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Quando a gente vai pedir, Ele já tem a resposta. Na verdade, a resposta tá pronta lá, Ele fica esperando a gente pedir, se a gente não pede, né? Então vamos pedir, gente, vamos usufruir de tudo que Deus já preparou para as nossas vidas. Deus, Ele é tremendo. Kátia, bom dia. Adriana, bom dia. Bom dia, Deia. Bom dia, Estela. Nádia, bom dia. Edilane, bom dia a todas. Que Deus abençoe. Cláudia, que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham aí esse final de semana. Nós estamos chegando no Shabat de Deus, né? No descanso. E eu falo, Deus, o Senhor é lindo, né? Agora faltam 3 dias aí para terminar o propósito. Lembra que 3 é profético, né? 3 dias aí, tudo pode acontecer. Em 3 dias, Jesus morreu e ressuscitou e nos trouxe salvação. Em 3 dias foi o que Esther precisou para orar, jejuar e buscar a presença do rei, né? E para chegar lá e o cetro de justiça ser estendido sobre ela, né? Foi o prazo ali que ela precisou para orar, clamar. 3 é profético. 3 é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é completo, né? O número 3 é completo. Então prepara o seu coração para as emoções finais aí. Bom dia, Laura, bom dia, Sueli, bom dia a todas. Prepara o seu coração, porque eu creio que agora esses 3 dias, né, vão ser os 3 dias mais incríveis, os 3 dias que Deus realmente vai fazer grandes coisas. Bela, bom dia, peço orações para a Kênia. Sim, hoje o procedimento que ela e seu esposo vão passar, amém, né? Eu tenho orado aí pela Kênia, a nossa amiga Kênia, que todo dia ela entra, né? E ela vai fazer um procedimento muito importante hoje. Deus tá cuidando dos detalhes, né? Quando ela me falou que tinha um número 7 ali no meio, eu falei, amiga, já tá perfeito. É para testemunho da glória de Deus. Que Deus abençoe todas vocês. É muito bom a gente poder contar umas com as outras, a gente tá orando juntas, né? Ontem eu pedi as orações lá, eu mandei o áudio no grupo, vocês devem ter ouvido, mas Deus foi tão tremendo. Depois a Tina me mandou aquele vídeo, imediatamente eu já compartilhei, que foi aquele vídeo lá falando da reunião que eles tinham, pelo que eu entendi, eles já tinham feito uma pré-reunião pedindo, né,
para retirar da pauta essa votação, porque não é época, não é tempo, aliás, nunca vai ser tempo para aquele tipo de votação, mas eu creio que Deus aí aumentou, né, tá alargando aí o nosso espaço de tempo pra gente ganhar tempo, pra gente orar mais e buscar mais. Nós vamos ver aqui nesse último capítulo de Esther a importância da gente, eu falei do memorial, mas a importância da gente buscar sempre a presença de Deus e orar e tá buscando, não deixar só pra apagar incêndio, digamos assim, né? Tá pegando fogo, você corre lá, ora, pede socorro, Deus vai dar o socorro e livramento. Não, a importância da gente estar sempre em oração, em comunhão, porque quando vir a situação, você saber, primeiro você sabe a quem você tem que recorrer, e segundo, você já vai estar abastecida da palavra e você vai crer e a sua fé vai ser fortalecida, e pode vir a ventania, a tempestade, o fogo que vier, mas você vai permanecer inabalável. Então a gente precisa realmente entender que a gente tem que orar o tempo todo, né? E ontem, a hora que eu vi aquele vídeo, eu falei, Deus, obrigada, porque a gente convocou ali pra orar, né? A gente tava pedindo oração, não é pra gente parar de orar. Até teve uma amiga que falou assim, Nath, e aí, a gente para de orar? Eu falei, não, né? Até dia 11 aí, não é o pedido, vamos orar para que realmente esse negócio não seja votado, que isso saia de cena. Então, assim, em nome de Jesus, a gente crê que Deus vai nos atender, né? Não vai deixar isso seguir adiante. E lembrando que na segunda eu tenho reunião lá em Brasília. Estejam em oração, porque é muito importante. Depois eu vou compartilhar com vocês, mas estejam em oração, porque realmente vai ser uma porta de socorro e livramento para essa nação. Eu creio em nome de Jesus. Então vamos fortalecer aí. Vocês fazem parte desse projeto comigo. Amém? E que Deus abençoe vocês. Bom dia. Edilaine, meu esposo desde ontem viajou. Está muito difícil, mas eu continuo com propósito. Amém. Continua, Edilaine. Não desista, né? Deus tem falado para nós qual é o seu inimigo. Vamos denunciar. A gente já denunciou? Deus vai matar, né? Fica tranquila. Não falo só de morte física, né? Senão vai falar assim, nossa, Deus, que Deus, né? É esse. Não, a pessoa que tá lá, ela também merece salvação. Mas a gente vai entregar nas mãos do Espírito Santo, e socorro e livramento vem do Senhor. Eu creio que Ele restaura o seu casamento. Se é esse o inimigo que está se levantando contra a sua vida, contra a sua família hoje, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor já levantou o cetro de justiça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre vocês que estão passando por alguma situação, né, semelhante, ou alguma situação nos seus relacionamentos com seu marido, com seus filhos. O Senhor já ordenou, já liberou a bênção para você denunciar os seus inimigos. Então fique tranquila que uma vez inimigo denunciado, uma vez o inimigo colocado diante do Senhor, a morte vem, a sentença vem. Aquilo que o inimigo tramou contra você para destruir o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, Deus está nos mostrando que Ele vai enforcar os nossos inimigos nessa própria forca, nessa própria armadilha. Então, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que perseverar, porque a honra, a glória, o socorro, o livramento vem do Senhor. A promessa dele é clara, né? A gente só precisa, às vezes ainda não aconteceu, é porque Deus ainda está trabalhando algumas coisas no seu coração, no coração do seu esposo, mas creia, não perca a sua fé. Ontem eu estava conversando com uma amiga rainha, né, de oração, e ela tirando algumas dúvidas, e ela falou, Nath, eu preciso conhecer mais algumas coisas, mas eu preciso entender como que Deus age. Eu falei assim, olha, a gente não precisa entender, a gente precisa crer, né? Eu não preciso, vamos falar a verdade? Você que dirige, você que tem carteira de motorista, a gente até faz uma aulinha, né, quando vai tirar carteira, uma aula básica, né, de primeiros socorros, de mecânica. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não preciso entender como funciona a engrenagem, como que faz, como que a gasolina entra pra passar pelo motor. Isso não, isso aí é os mecânicos, os engenheiros mecânicos que precisam entender isso. Eu só preciso saber dirigir e o carro me leva onde eu quero. Eu sabendo dirigir e entendendo que eu tenho que pôr uma gasolina, um combustível para poder seguir adiante, amém. O resto o carro faz sozinho. Queridas, assim é Deus. Eu entendendo que o meu combustível é a minha fé, é isso que vai mover, é isso que vai me levar e me trazer.
faz. Então a gente precisa entender que tem coisa. Agora tem gente que fica querendo entender, né? Tem pessoas que ficam querendo entender como que o carro funciona, por quê e tal, aquela peça, e como que. Gente, não pega isso não. Né? A não ser que você queira estudar para poder Deus tem um propósito aí para você desenvolver carros, né? Tecnologias, mas se não for esse o propósito, querida, saiba que você só precisa ter um combustível para você se locomover. O restante é com Deus. Você só precisa ter a sua fé. O restante, quem te leva, quem te traz, né? É Deus. É Deus. De vez em quando você tem que fazer uns ajustes, né? Lavar o carro. De vez em quando a gente tem que, né, pedir perdão aí dos pecados para lavar a nossa alma. Até tô gostando dessa comparação. Foi agora, mas foi boa. Mas vocês estão entendendo? A gente precisa entender o mover de Deus e se colocar nas mãos dele, porque o restante é ele que faz. E eu creio em nome de Jesus que todo inimigo que tem se levantado contra as nossas vidas, eu não sei como Deus vai fazer. Eu queria muito, Edilaine e tantas mulheres aqui, eu queria tanto ter uma resposta, falar assim, queridas, ó, no dia tal, na hora tal, vai acontecer isso e Deus vai fazer isso. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho. Mas eu sei de uma pessoa, né? Eu sei de alguém, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que tem essa resposta para você. E se você buscar de todo o seu coração, perseverar, Ele vai te mostrar. Ele vai te dar estratégia. Assim como Ele fez com a Esther. Esther, diante daquela sentença de morte, ela nem sabia o que ela ia fazer. O primeiro mover dela, né? A primeira atitude do coração dela foi assim, vamos orar e jejuar. Põe todo mundo em oração, põe todo mundo em jejum, Deus vai responder. Deus vai tocar no coração do rei para que ele levante o cetro sobre a minha vida. Ela tinha uma chance, uma única chance. E ela pegou essa única chance que ela tinha, ela não desperdiçou. Mas por que ela não desperdiçou? Porque ela foi pedir socorro e livramento primeiro para o Senhor. Primeiro, antes de pedir socorro e livramento para um homem, para um rei, ela foi pedir para o Senhor. Ela chegou e se humilhou diante do Senhor e falou, Deus, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, nem o meu poder máximo. Ela tinha o maior título na face da terra. Ela entendia que nem o máximo poder, a máxima autoridade que ela tinha aqui nessa terra era capaz de livrar da morte ela e o seu povo. Então ela recorreu àquele que tinha resposta. Então que no dia de hoje você possa entender isso e recorrer, né? Não só a Edilaine, mas todas as pessoas que têm feito o propósito, entender que os inimigos estão ali, batendo a porta, rondando, com sentença de morte. Recorre naquele que pode te dar socorro e livramento eterno. Hoje a gente vê ali que no capítulo 9, né? Eu achei tremendo, eu até quero ler algumas partes com vocês. Nós estamos encerrando. Na verdade, eu até falei para o Kleber hoje, nós não estamos encerrando, nós estamos começando. Porque dessa forma, depois desse capítulo, desse estudo, desse livro, eu tenho certeza que vocês nunca mais serão as mesmas. Eu tenho certeza absoluta que o seu olhar diante das circunstâncias mudaram, o seu olhar na própria Bíblia, sabe? Eu tenho certeza que mudou, que vocês... Eu tenho certeza que quem está conosco não lê mais a Bíblia como lia antes. Eu tenho certeza absoluta que você não é mais a mesma, que o seu olhar, né? Oi, mãe, você tá aí, mãe? Bom dia. Oi, mãe. Oi, Tina. Bom dia. Mandei mensagem para você. Oi, Kelly, bom dia, né? Eu tenho certeza que depois desse estudo, desse propósito de Esther, você não é mais a mesma mulher de antes. Eu duvido que você vai sair desse propósito da mesma forma. Alguma coisa, eu tenho certeza, convicção, que alguma coisa no seu coração já mudou. Até o seu olhar em relação a Deus Pai, a sua identidade como filha. Eu tenho certeza absoluta que coisas foram retiradas do seu coração, outras foram colocadas, que Deus ajustou, alinhou você, está te alinhando. Esses dias de propósito têm sido dias assim especiais, como a gente pode ver, né, na íntegra, Deus fazendo, Deus agindo em cada detalhe, Deus fazendo cada situação, cada detalhe ali.
E como a gente vê a mão do Senhor agindo em nosso favor. Eu não sei qual é a área que você começou ali no propósito há 19 dias atrás, mas eu sei que o Senhor já está te honrando. Ainda que seus olhos não vejam, Esther também, antes de ir na presença do rei, os olhos dela não viram, mas ela tinha uma fé no Deus Todo-Poderoso que ia respondê-la no tempo certo. Então você pode ter a mesma fé, a mesma convicção. Você já foi coroada. Deus tem falado tanto conosco nesses dias de identidade, de destino, né? O destino é o seu propósito, o seu chamado, a sua missão. Nós aprendemos que nós não nascemos e depois vem um propósito. Não, mas nós temos um propósito. Por isso nós nascemos, para cumprir esse propósito na face da terra. Deus tem nos chamado para um nível maior de intimidade. Deus está tirando a gente. Esses dias eu estava fazendo uma comparação, literalmente, em breve vocês vão saber algo que Deus tem colocado no meu coração, que eu creio que já vai ser o próximo propósito aí. Deus tem tirado a gente da sala, Deus tem tirado a gente da cozinha, Deus tem tirado a gente, né, da rua e tem nos chamado para uma intimidade no quarto. Deus tem nos chamado para uma intimidade maior, porque Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que a gente nem imagina. Gente, hoje estamos vivendo Jeremias 33:3. Busque o Senhor, busca Ele de todo o coração e Ele vai revelar coisas grandes e ocultas. Imagina, queridos, nesses dias que a gente está juntas aqui, falando tantas coisas sobre o livro de Esther, aprendendo tantas riquezas da palavra, coisas ocultas estão sendo reveladas para nós. Imagina você sozinha no seu cantinho, no seu quarto. Imagina você ali conectado e falando assim: Pai, agora é só eu e o Senhor. Né? Todos os dias eu tenho tido esse... eu falo que todos os dias da minha vida eu tenho tido esse privilégio de sentar no meu momento e falar assim: Deus, agora é só eu e o Senhor. Pai, agora é só nós dois. Agora é só eu e você. Na segunda-feira eu tenho uma reunião e hoje, pela madrugada, eu e o Kleber, a gente estava orando. E eu falei pro Kleber, falei assim: amor, nós temos uma chance. Né? Foi o que Deus colocou ontem muito forte no sentimento. Eu falei: amor, eu tô me sentindo a Esther. Eu tenho uma chance. Uma. Sabe, é igual a Esther. Ela tinha uma chance de entrar na presença do rei e fazer um pedido. E ela foi com todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua fé, né? Força não nos braços, mas ela pegou tudo, até a sua coragem, porque no fundo ela sabia que se o rei não levantasse o cetro, ela poderia morrer. Então ela precisou ter coragem, ousadia, confiança, uma fé sobrenatural. Ela tinha uma chance diante do rei. E ela sabia que não podia perder aquela chance. E esses dias eu tenho que falar: Deus, né, de ontem para hoje, eu falei: Deus, eu entendi, eu tenho uma chance. Né? Eu até falei assim: Deus, se eu perecer, pereci, mas eu sei que o Senhor vai levantar o cetro de justiça. Eu sei que o Senhor vai mover o coração daquelas pessoas e algo extraordinário vai acontecer. Queridas, quantas vezes nós nos deparamos diante de uma chance? Mas eu quero te falar que o nosso Deus, Ele só precisa de uma chance. Ele não precisa de uma chance, né, ou 100 chances, não. A palavra dele basta. Davi, aí o Kleber lembrou, falou assim: nós temos uma chance na segunda-feira. É uma porta e uma chance. Não vai ter outra, né? Assim, é ali que vai ser o novo começo. Vai ser o socorro e o livramento. Vai ser a nova vida. Vai ser tudo. Vai ser na segunda-feira. Aí o Kleber falou assim: amor, Davi só precisou de uma pedrinha para matar Golias. Ele até pegou 5, que eu acho que no fundo ele ainda falou assim: vai que... Mas ele só atirou uma. Foi uma chance. E a pedrinha foi no meio da testa e derrubou o gigante. Então você entende que para Deus a gente só precisa ter um coração disposto, porque Davi também passou medo, Davi também diante da circunstância, eu tenho certeza que na hora que ele viu o tamanho daquele gigante, ele já era menor, né? Porque a Bíblia fala que ele tinha uma estatura um pouquinho menor. Vamos falar que ele tinha ali 1,5 m, 1,60 m, né? Ele já era pequeno. Para um gigante, pensa aí o que? Uns 3 metros, 2, 3 metros de altura? Pensa, era mais da metade, né? Era o dobro dele.
Então, assim, com certeza alguma coisa bateu, mas ele falou, bom, Golias vem, né? Você tá vindo contra mim, mas eu vou em nome do Senhor. Né? Eu estou indo contra você em nome do Senhor. E quando a gente coloca o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, à nossa frente, uma chance é o suficiente para Deus agir 100%. Então nós só precisamos de uma chance. E dentro dessa chance, nós precisamos ter o coração disposto. Nós precisamos estar conectadas naquele que pode nos dar as estratégias. Quem mandou Davi pegar a pedrinha e atirar na cabeça de Golias foi Jesus. Foi o Espírito Santo que foi lá e soprou, falou assim, pega essa pedra, agora põe aí, amarra. Quem foi dando a direção foi ele. Quem deu a direção para Esther, falou assim, você vai fazer 3 dias de oração e jejum. E no 3º dia você vai entrar, você vai pedir para entrar na presença do rei. Deixa que o resto é comigo. Queridas, Deus está falando para nós nesse tempo, nesses dias. Faça isso, Ele está nos dando direção. Nesses propósitos de jejum e oração, Ele está te dando a direção. E aí, quando Ele te der a direção, obedeça. E o resto, deixa que Ele faz. O restante é com Ele. Hoje Ele está falando aí, a gente viu aí a Edilane, né, falando do seu casamento, outras pessoas aqui pedindo oração. A Kênia, né, a gente está orando aí porque ela vai fazer um procedimento, é uma tentativa, né, de gravidez, né, inseminação, se eu não me engano. Ela só precisa de uma chance para que ela seja mãe. Aí antes de ontem eu estava conversando com ela e falei assim, querida, você só tem que descansar. Quem dá a vida é Deus. Você só precisa crer. E muitas vezes a gente está diante de uma situação que a gente não sabe o que fazer. E realmente nós não sabemos porque nós não temos poder para fazer. Quem dá a vida, quem dá a morte, quem faz as circunstâncias, quem move céus e terra, quem mata o inimigo, quem move o coração do rei, é o Senhor. É como eu falei para vocês, lá em Brasília eu tenho uma chance. A minha parte eu estou fazendo. Agora quem vai mover corações, quem levanta as circunstâncias, quem move é o Senhor. Aí a palavra de Deus me dá promessas, fala que nós já temos o sim do Senhor. E por isso nós dizemos amém. Então que a gente fale amém, amém, amém o dia inteiro. Que venha o sim do Senhor sobre a sua vida. Lembrando que às vezes o sim do Senhor vai ser o não dele também, porque às vezes o não dele é o sim para te dar livramento e socorro, para te proteger. Então a resposta, eu até vou ampliar, não é só o sim, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E a palavra dele certa basta. A gente não precisa sacrificar. Eu falo, Deus, o Senhor é lindo demais, porque a parte mais difícil fica com o Senhor. A parte impossível fica com o Senhor. Vamos falar a verdade? Você consegue mudar o coração de um homem? Eu não consigo. Isso é muito difícil, é impossível. Mas Deus consegue. Assim como eu falei com a Kênia, a gente estava em oração e eu falei, Kênia, fica tranquila, Deus só precisa de um útero, é a parte mais fácil. Agora fazer a vida, a fecundação, fazer aquilo crescer e transformar numa vida e virar um bebê, essa parte é tão difícil que até hoje nem a ciência consegue fazer isso. Olha quantos 1000 anos a gente tem de vida e a ciência não consegue até hoje desenvolver um bebê e te entregar. Porque essa parte é de Deus. Vocês estão entendendo como que é o nosso Deus? Só por isso, eu falo, só por isso a gente já podia acabar a live por aqui e entender que a parte mais fácil é a nossa. Agora o impossível, a parte mais difícil, deixa para aquele que consegue. E ele consegue. Então não existe área impossível para Deus. Nath, minhas finanças estão em crise. Queridas, você só tem que trabalhar. Você só tem que fazer a sua parte. Quem prospera é Deus. Quem te manda cliente é Deus. Quem te dá, quem é o dono do ouro e da prata, das riquezas é Deus. Então vai e pede para Ele. Fala para Ele. Nath, mas a minha saúde, nosso Deus, eu estou aqui com um laudo médico, eu estou aqui com uma sentença médica. Queridas, quem é o médico dos médicos é o Senhor. Quem deu sabedoria aos médicos para fazer remédio, para fazer tratamentos, ou quem com um toque, gente, um toque de Jesus, você pode
sarar, você pode curar. Lembra daquela mulher de hemorragia? Ela tocou nas vestes, ela só tocou ali, ela entendeu que só se ela tocasse, ela não precisava nem conversar com Jesus. Vocês estão entendendo? É isso que Deus está se revelando nesses dias para as nossas vidas. No livro de Esther, as revelações são essas. Não só no livro de Esther, mas na Bíblia. É essa revelação que o Pai quer nos dar nesses dias. Para a gente entender e sair desse propósito mais fortalecido e falar, Deus, peraí, o que é uma sentença de morte para o Senhor? Eu tenho certeza que Esther, quando acabou tudo isso, Esther falou assim, nossa, e um dia a gente chorou porque tinha uma sentença de morte. Eu acho que ela deve até ter pensado, falou assim, meu Deus, o Senhor é muito maior, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem dá vida, o Senhor tem todos os nossos dias contados. Então por que eu estou preocupada? Quem tem promessa não morre. Esther tinha uma promessa na vida dela para cumprir um propósito. Esther era a lagartinha que foi sendo transformada em borboleta no processo, para que a transformação dela fosse de inspiração para outras mulheres. Lembre-se que você está sendo transformada, você está passando pelo processo, não é só para você ficar mais linda como uma borboleta e voar, não. É para que as lagartas olhem para você e falem assim, eu quero ser como aquela borboleta, né? Eu sou a borboleta rosa aí, vocês já sabem. Podem ser borboletas rosa também, de todas as cores que vocês quiserem. Mas é isso, a gente precisa ser inspiração para outras vidas. Senão não tem propósito, fica vazio. Então esse processo que você está passando no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, é para que você seja uma borboleta ainda mais linda. E as pessoas olhem e falem assim, olha, eu quero voar como aquela borboleta. Porque aquela borboleta, ela voa tão alto, ela é tão linda, ela espalha cores, beleza. É impossível a gente ficar parada diante de uma beleza, de uma borboleta linda. Sabe, aquelas borboletas, né, coloridas. Todo mundo para olhar, a gente até tira foto se tiver chance. Então que você seja essa borboleta nas mãos do Senhor. Que você entenda, quando a gente deixa de ser lagarta e vira borboleta, eu lembro tanto daquele versículo, sabe? Já não sou eu que vivo em mim mesma, mas Cristo vive em mim. Eu amo esse versículo. E todas as vezes que eu lembro dele, eu lembro, já não sou mais aquela lagarta rastejando, aquela lagarta que quando as pessoas veem quer pisar e matar, mas é Cristo que vive em mim. Hoje eu sou uma borboleta que mostra a beleza de Cristo onde eu passo, né? E ainda sou aquela borboleta cheirosa ainda, porque eu ainda tenho perfume. Eu nem sei se borboleta tem perfume, mas eu tenho. Porque eu exalo o perfume de Cristo, a beleza do meu Deus, do meu Pai. E é assim que você tem que ser. Você tem que ser, o seu processo de transformação é para inspirar outras lagartas que precisam se tornar borboletas. Deus vai usar você. Então que você entenda e compreenda, né, a grandeza do nosso Pai. E aqui no capítulo 9, né, pra gente encerrar eu falo encerrar esse propósito, mas na verdade eu vou usar outra palavra, pra gente começar esse propósito, esse novo propósito, essa nova vida pós-propósito de Esther. Faltam 3 dias aí, e eu sei que esses vão ser os 3 dias mais incríveis. Porque quando você sair, o vinho novo vem pro final mesmo, vem no final. E quando você sai mais fortalecida, com outro olhar, entendendo que a sua coroa está brilhando ainda mais. Que você vai voar mais alto, que Deus vai te dar outros desafios. Porque você já venceu a morte, né? Não é assim que Esther nos ensinou aqui? Aqui no começo do capítulo já fala assim, a vitória dos judeus. A gente narrou ontem, no capítulo 9... A gente vendo ali o que Deus foi fazendo com o povo. E tem tantos detalhes aqui, eu quero ler rapidamente com vocês. Eu vou parar alguns pontos só para você, porque a gente vai voltar. Na verdade, quando a gente lê dessa forma, eu estou querendo te ensinar e te mostrar que você pode ler outros textos dessa forma. Ontem também uma pessoa falou, Nath, como você consegue extrair isso? Eu falo, olha, não sou eu, mas a gente ora e pede o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a letra é morta, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, fale assim, Espírito Santo, me ajuda, me revela, eu quero entender o que o Senhor está querendo dizer.
Me revela, me traz a memória. E queridas, não faça isso só uma vez, né? Às vezes a gente lê um texto, não entendi, vai para outro. Não, para. Não entendeu nada? Espírito Santo, me ajuda, eu não entendi nada. Mas revela. Você leu de novo, não entendeu? Dá um tempo, ora. Mais tarde lê de novo. Eu tenho textos que eu leio 5, 10 vezes. Eu quero entender. Igual eu falei pra vocês, eu quero ver a vírgula. Às vezes uma vírgula vai fazer toda a diferença. Então leia de novo e fala: Senhor, me inspira, se revela a mim. E quanto mais você lê, mais vai ter revelação. E às vezes você vai ver que não é nem na hora. Por exemplo, nessa madrugada, Deus me falou algo aqui dos nomes, eu vou citar isso, dos nomes dos filhos de Amã. Deus me falou essa madrugada. Quantas vezes eu li esse texto? Né? Só essa semana eu já li esse texto umas 10 vezes. Porque todos os dias eu tô lendo o livro de Esther inteiro de novo. Todos os dias eu tô lendo os 10 capítulos. No momento das orações, que a gente tá orando às 6 da manhã, às 6 da tarde. E todos os dias eu tô lendo o livro de Esther de novo. E às vezes, pra você ver, ontem à noite eu orei e falei: Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer falar na live amanhã e tal? E essa madrugada eu acordei e comecei a ver. E Deus me lembrou de um versículo e falou assim: você vai falar isso. Aí você vai falar: como que, né? Aos 48 do segundo tempo. Deus gosta com emoção. Às vezes Ele vai te revelar uma situação dentro da palavra quando você estiver vivendo aquele momento. Quando você estiver diante das circunstâncias, Deus vai trazer a sua memória. Falar assim: você está entendendo o que eu falei naquela palavra? Agora é hora de você agir conforme o que você já aprendeu. Você precisa ter a matéria-prima dentro de você para Deus usar. Você precisa ser o celeiro abastecido do Senhor para Deus usar. Porque na circunstância Deus vai te lembrar o versículo. Deus, a hora que você for conversar com alguém, vai vir a palavra, porque vai estar já aqui na sua mente. Mas a gente precisa entender esse mistério. A gente precisa buscar. Se você não estiver buscando, estiver vazia, como que Deus vai usar? Então a gente precisa, né? Obrigada por falar comigo, Nath. Essa semana eu passei por isso. Amém. Ler e não entender nada. Amém. Mas continue e pegue o mesmo texto. Eu sou daquelas assim, eu falo que eu sou brasileira mesmo, né? Que a gente fala assim, aquelas que não desistem nunca. Enquanto eu não entendo, enquanto Deus não fala comigo, eu não desisto. Eu posso ler outros textos. Às vezes eu não estou entendendo aquele, eu paro, leio um salmo, eu leio alguma coisa, depois eu volto naquele texto, eu medito de novo, falo: Deus, eu não estou entendendo, eu pesquiso, eu leio em outras traduções, eu falo: Deus, o que o Senhor está querendo me falar? Porque parece que esse texto não tem nada a ver. Só que a hora que acontece uma situação, na hora vem aquele texto e eu falo: uau, Deus já estava me alertando sobre isso. Então a gente precisa estar atenta, sensível àquilo que Deus está falando com você, conosco, né? E aqui ele começa a falar da vitória. Ele fala assim que ninguém conseguia resistir porque todos os povos estavam com medo deles, né? A gente viu ali que a fama de Mardoqueu se espalhou ali. A gente falou ontem sobre isso, né? Que Deus ele usa umas estratégias muito fora da caixinha. Ele vai dando a sua fama vai sendo alcançada como aquela mulher ali é uma mulher de Deus, não mexe com ela não mexe com ela porque vai dar ruim. Deus dela é muito poderoso. Seus inimigos vão te conhecer assim, sabia? Seus inimigos vão falar assim: ai, não mexe com aquela amiga rainha de oração não. Elas têm um grupo forte, Esses dias até uma pessoa falou assim: Nath, as suas orações são fortes, né, e tal. Eu falei: não é forte, não é a oração que é forte não, é o Deus que responde, que é muito forte. É o Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão olhar pra você e falar assim: nossa, aquela amiga rainha de oração que faz parte daquele grupo VIP lá de oração, aquele grupo é forte. Na verdade, elas vão estar falando assim: o Deus que responde as orações daquele grupo VIP, daquele grupo de amigas rainhas de oração, aquele grupo lá da Natália que põe uma coroa de manhã lá e fala que, né, tem um monte de rainha ali. Aquele grupo é forte porque o rei delas é o Todo-Poderoso. Não vão mexer com elas mais não, vão procurar outra turma. Vai ser assim, viu? Aliás, já é assim, porque aqui no capítulo 9 fala que a fama de Mardoqueu se espalhou e o povo com medo fugia, nem queria lutar. O povo com medo falava assim: ih, chegou, ai meu Deus, né? E a palavra de Deus fala que muitos até se converteram ao judaísmo. Acho que eles pensaram assim: não,
Até a palavra fala, né? Não sei se eles se converteram de verdade, mas por medo, pelo menos alguns foram, né? De falar assim, quer saber? Não vou mexer com esse povo não, vou falar que eu tô do lado deles e vão ficar a vida que segue, né? É assim que vai acontecer. As pessoas vão querer o Jesus que você serve, o Deus que você serve, porque eles vão entender que do outro lado eles só vão perder. Então eles vão vir para perto de você. Amém? E ele continua assim, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, né? Aquilo que eu falei, todos os governantes, era como se fosse o prefeito, o vereador, tudo, eles apoiaram os judeus, porque o medo que eles tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Gente, nem que for por medo, os seus inimigos vão se aliar a você ou fugir de você. Então fica tranquila, né? Aqueles inimigos que estão soberbos, cantando vitória, com o nariz empinado, te defamando, né? Difamando, te pondo abaixo, te humilhando, fica tranquila. Olha aqui. A sua fama era tão poderosa, se espalhou pelas províncias, Mardoqueu se tornou cada vez mais poderoso, que eles fugiram, porque o medo tinha se apoderado deles. Eles vão fugir de você ou vão te ajudar a derrotar aqueles que estão contra você. Então fique tranquila. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando, destruindo. E aí também, aqui que é o segredo, né? E engraçado que ele começa no versículo 7. E foi onde Deus me chamou a atenção. Deus falou assim, presta atenção quando eu falo o nome dos inimigos. E aí ele falou assim, também mataram os 10 filhos de Amã. Aí fala os nomes, Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Estes eram os 10 filhos de Amã que foram mortos, porque eles eram inimigos dos judeus. Mas de nenhum dos seus bens se apossaram. Quando Deus me chamou a atenção, ele falou assim, filha, presta atenção nesse versículo. Em nenhum momento da história de Esther, mesmo lá no começo a gente falou sobre os filhos de Amã, mas em nenhum momento eu fiquei falando o nome dos seus inimigos. E aí Deus começou a ministrar no meu coração essa madrugada e falou assim, eu quero que você aprenda aí nessa passagem e ensine isso para as mulheres. Nós não ficamos falando sobre os nossos inimigos. Nós não precisamos ficar citando o nome. Deus, ele não citou. Sabe quando que Deus citou o nome dos inimigos? Para falar que eles já estavam mortos. E Deus, aquilo foi como uma luva, e Deus começou a me mostrar a grandeza dele. Falou, filha, eu não perco tempo dando glória para o inimigo. Eu não perco tempo citando o nome deles. O nome deles só apareceu na história para falar, eu venci sobre eles, eu matei, eu exterminei, eu eliminei. É só para deixar registrado que o nome deles não apareceu no hall da fama. O nome deles não apareceu entre os heróis da fé, que é Hebreus 11. O nome dos seus inimigos não vai aparecer entre o pódio dos vitoriosos. Mas o nome dos seus inimigos vai aparecer falando que o seu Deus os derrotou. Eu não sei qual é o seu inimigo. Às vezes a gente fica dando tanta ênfase, né, pro inimigo e citando o nome e falando, né, eu tenho isso, essa doença, eu tenho crise financeira, eu tenho isso, meu inimigo é esse. Queridas, para de falar o nome dos seus inimigos, né? Não é literalmente não, mas entenda, abre sua mente aí. Para de falar, de ficar dando conversa para inimigo, de ficar citando e murmurando e lamentando. Porque ele não me deixa em paz. Porque minha vida... Para! Só abre a boca para poder falar que Deus matou os seus inimigos. É só para ser testemunho da glória dele. Nesses dias eu tenho vivido algo tão diferente, né? Eu falo que tá vindo uma grande bênção, mas eu vivi dias tão assim, que Deus, a primeira coisa que Deus me falou assim, o que você quer fazer? Se você quiser, mas deixa comigo. E aí de repente Deus levantou 7 amigas, assim, olha pra você ver, né? Foram 7 amigas, que sabem realmente o que eu passei, o que eu tô passando. E Deus falou assim, fale pra elas, porque é elas que eu vou precisar para ajudar, o restante é comigo. Deixa que os inimigos, quem resolve sou eu.
Então eu entendi, eu falei, eu podia chegar aqui na live, expor e falar, e Deus falou, não, pra quê? Fala da minha glória, fala daquilo que eu tô fazendo, dá testemunho daquilo que eu vou fazer, deixa que você vai dar o testemunho quando os inimigos morrerem, você dá o testemunho, aí você fala, assim como eu falei, queridas, olha isso, você vai ter esse entendimento e saber que a partir de hoje, a partir de agora, você não vai lamentar, murmurar, ficar falando dos seus inimigos ou abrindo a boca, perdendo tempo com eles. Mas você vai orar. Você vai orar, que é a parte mais fácil, e deixar Deus agir. Aí sim, quando Deus agir, vai ser igual aqui, ó, no versículo 7, que tinha que ser no 7, né? Tinha que começar no versículo 7, é o 7 e o 8. 7, 8 e o 9 também. Mas ele fala assim, ó, também mataram. Também mataram. Já começa assim nessa versão. A outra versão vai falar assim, e os 10 filhos de Amã, tal, foram mortos. Mas não importa, o que importa é que mataram, ó. Também mataram, ou seja, você vai ter poder, autoridade, governo para matar. Também mataram os 10 filhos. Aí sim citou o nome deles. Vocês entenderam? Sabe por que Deus fez isso? Para não dar oportunidade para o inimigo se vangloriar e falar assim, ah lá, ó, tá até com medo de mim, tá me citando já tá com medo. Não, cale a sua boca, ore, apresente os seus inimigos para Deus, deixa Deus agir. Aí quando matar, você vai dar o testemunho da vitória. E Deus ainda foi tão mais além, tão lindo, tão maravilhoso, que não bastou só matar, né? Não basta só matar, tem que ainda expor em praça pública. Deus ainda permitiu que os inimigos fossem mortos. E aí quando Esther voltou, olha o versículo 11. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã era a capital da Pérsia, foi relatado ao rei, que disse a rainha Esther. Aí o rei, gente, aí não foi a rainha que foi na presença do rei, né? O rei que falou assim, agora vai lá que eu tenho que dar notícia pra rainha. Você tá entendendo? Deus vai... Tem um momento que você vai até o rei, mas tem um momento que o rei vem pra te dar a boa notícia. Então espera você pronunciar o nome dos seus inimigos quando o rei te der a boa notícia. O rei vai vir até você, vai vir na sua presença para te dar as boas novas e falar assim, Esther, eu acho que ainda fala assim, Esther, preferida minha, você que tá aí com essa coroa rosa hoje, com essas vestes rosa, né? Eu vim aqui para te dar a notícia porque eu te amo demais, você é preciosa, você é minha preferida, minha amada, né? E aí ele falou assim, os judeus mataram e destruíram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. Gente, não foi só 9 não, foram os 10, para não restar nenhum, né? Para acabar, acabou Amã, acabou sua descendência, Deus aniquilou da face da terra, porque se matasse o último filho, não ia ter mais a geração, então foi aniquilada. E aí, e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã, que terão feito nas outras províncias do império? Então, se só aqui, em Suzã, capital, aconteceu isso, imagina nas outras províncias, né? Imagina no restante aí do país, no restante do mundo aí. E aí depois vai falar que mataram 75 mil homens, né? 1000 inimigos. E a gente sabe que esse número pode ser maior, porque naquela época se contavam somente homens, então tinha mulheres e crianças, né? Que eram todos aqueles que eram inimigos de Deus foram mortos. Então a gente sabe que foram muito mais, né? Os inimigos foram mortos em maior quantidade. Agora diga qual. Aí além do rei ir na presença da Esther, né? De chegar até ela para dar a boa notícia, ainda fala: agora, minha querida, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Gente, ela sabia que ela podia pedir o que quiser, porque se o rei falou, você vai ser atendida, se ela pedisse a coroa do rei, ele ia ter que dar, porque ele prometeu, ele nem sabia o que ela pediu, o que ela ia pedir, mas ele já tinha dado a promessa que ele ia cumprir. Você tá entendendo como Deus faz com a gente? O que é honra de Deus? Ele vai falar assim pra você, pede o que você quiser e você vai ser atendida. Gente, isso é melhor do que qualquer gênio da lâmpada, né? Isso é melhor do que qualquer
coisa desse mundo. Você saber que o que você pedir vai ser atendido. Você já é um pedido com uma promessa, né? Porque o rei prometeu que vai cumprir independente do pedido. Então vocês estão entendendo como Deus vai fazendo? E aí olha o que acontece. Ele falou assim, e que disse a rainha Esther, aí a rainha, né, falou, peraí, é um pedido que terão feito em outras províncias do império. Agora diga qual é o seu pedido e você será atendida. Você tem ainda algum desejo? Esse lhe será concedido. E respondeu Esther, se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenha autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, ou seja, se o senhor se o senhor me conceder, né, se o senhor me der o privilégio que esse decreto se cumpra amanhã também, eu já vou ficar grata. E tem mais. E eu quero que os corpos dos 10 filhos de Amã, ou seja, não bastou só matar, não bastou só matar os inimigos, mas Esther falou assim, eu quero que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca, sejam pendurados lá em praça pública, para que o mundo saiba que qual é o fim dos inimigos, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. A mulher de Amã também morreu, né? Todos foram exterminados, porque depois a palavra fala que toda geração, toda linhagem, né, foi morta. E uma mulher sem marido e sem filhos, ela já era considerada morta, porque ela era sem valor, ela não tinha, o fim dela ia ser a morte de toda forma, porque o marido e o filho, lembra da história da viúva e do azeite? Falou assim, já levaram meu marido, agora estão querendo levar meus filhos, o que vai ser de mim? Porque o homem era o provedor, então quando o homem morria, os filhos que tinham que levantar o sustento da mãe, eles que, ainda mais se fossem homens, eles tinham que assumir, porque eram sacerdotes. Então uma mulher sem filhos e sem marido, ela era um zero à esquerda, ela era considerada morta, né? O fim dela, ela procuraria a própria morte, porque o fim dela não teria outra chance, né? E aqui falou, né? O rei conhecia a maturidade de Esther, por isso se sentiu à vontade para dizer qual era o pedido. É verdade, né? Quando o seu Deus faz essa proposta para você, ele sabe onde está o seu coração. Porque Deus também não é louco, né? Imagina uma pessoa imatura e fala assim, o que você quer? Eu quero sei lá, eu quero ser Deus, né? Não, Deus ele sabe. Mas isso o quê? Por causa da intimidade. Esther aqui a gente pode olhar os dois níveis de intimidade. Intimidade com Deus e intimidade com o marido. Porque o rei, Assuero, era o marido dela. Então ali essa história, ela já tinha 5 anos que ela era rainha. Ela conhecia os gostos do rei. Ela sabia tudo. Ela era uma mulher prudente, sábia, né? Então a gente tem que ver esses dois lados. Ela era sábia diante de Deus e diante do rei. Então por isso que o rei confiava. O coração do rei era dela, né? E isso a gente tem que aprender aí como esposa, né? E aí olha o que aconteceu. Ele estende, então a gente vai ter que encerrar por aqui, mas para vocês entenderem que o que Deus está falando conosco hoje é pra gente prestar atenção, não ficar perdendo tempo com o inimigo, mas olhar para o alto. E quando Deus matar, aí sim você vai testemunhar para a glória dele. E vai ser em praça pública. Todas as pessoas, a sua cidade, né? O seu país vai conhecer, vai ouvir falar do seu nome, porque os seus inimigos serão mortos e expostos. Quem tem esse poder para matar inimigo e expor eles e fazer a justiça é Deus. Então deixa essa parte com ele. Faça somente a sua parte, que é orar, se entregar, confiar, ouvir as direções que ele vai te dar, obedecer. E no final fala ali, né, que aí a Esther, o rei permite que fique mais um dia, né, de matança. E aí entra a questão de gratidão, que eu até deixei lá no grupo. Nós precisamos ser gratas. Ali aconteceu, eles fizeram a comemoração do Purim. Pur é sorte, né? Por que tem Purim, né? Digamos assim, é o plural de sorte. Seria sorte sobre sorte. Eles escolheram esse nome, né? Ficou um decreto, depois disso tudo, ficou um decreto para que todo ano, né? E isso acontece até hoje, para que todo ano se comemorasse essa vitória dos judeus sobre os inimigos, essa vitória sobre Amã,
sobre a sentença de morte, o livramento. Isso ficou um fato histórico e até hoje é comemorado assim. Todos os judeus comemoram o Purim. Ele acontece entre fevereiro e março. Se a gente vê, foi o que fala assim, né? Que aconteceu no 12º mês. Aí a gente fala, Nath, mas não é dezembro? Não, queridas. Tanto é que o nome, setembro é mês 7, outubro, mês 8, isso na contagem judaica. Outubro, mês 8, novembro, mês 9, dezembro, mês 10, janeiro, mês 11, fevereiro, mês 12. Então isso aconteceu por volta eles calculam, é um pouquinho diferente a contagem, mas eles calculam entre o dia 15 de fevereiro e o dia 15 de março, é meados de fevereiro para março, porque foi onde aconteceu essa festa. Então eles celebram lá em Israel até hoje, nesse período, entre o mês de fevereiro e mês de março, eles celebram até hoje a vitória. E isso foi um memorial. O que é memorial? Memorial é quando você você dá a honra a Deus, uma honra de gratidão pelo socorro e livramento que Ele te dá em qualquer área da sua vida. Você precisa ter memoriais do Senhor. Ontem nós falamos, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que eu trago à memória? O que eu preciso trazer? Aquilo que me dá esperança. Aquilo que foi socorro e livramento na minha vida. Que mostra a grandeza do meu Deus. Que mostra a resposta das minhas orações. A nossa família, nós temos o hábito de escrever como se fossem memoriais, deixar registrado bênçãos que a gente recebe, ou às vezes comprar algum objeto referente àquilo que aconteceu, que era uma promessa, e a gente compra aquilo, porque todas as vezes que a gente olha aquele objeto, não que tem poder, não é isso não é idolatria, não é isso, mas pra gente entender, quando a gente passa, é como se fosse aquele retrato falando assim, olha, um dia vocês estiveram aqui pela glória de Deus. Deus respondeu. Então a gente precisa ter esses memoriais, né? Porque a nossa memória é curta. Mas a gente precisa ter esses memoriais, né? Acontecer isso. Olha, Lara, dia 15 de fevereiro, o aniversário da minha mãe é 15 de fevereiro também. Então a gente tem que ter esses memoriais. Por que a gente celebra o nosso aniversário, por exemplo? É um memorial que a gente ganhou a vida, que Deus nos deu a vida. Então a gente tem que celebrar com gratidão. Assim é a festa. Por que eles comemoravam? E falam que essa festa, ela meio que se compara até, vamos falar assim, né? Um tempo de celebração, onde eles trocam presentes. Seria meio que um Natal, da troca de presentes, levar comida e celebrar. Eles ficam ali em festa. 2, 3 dias em festa, comemorando o Purim. Mas é um memorial. E nesse dia, eles declaram que o Senhor venceu sobre os inimigos. Que eles estão vivos até hoje, porque Deus permitiu. Deus livrou eles da morte. Então que você tenha esses memoriais de gratidão na sua vida. Te lembrando todos os dias quem te livra da morte. Quem denuncia os seus inimigos. Quem mata os seus inimigos. Quem põe na forca os seus inimigos. É o Senhor. Amém? Vamos orar, porque nosso tempo está acabando. Senhor Jesus, obrigada por esse tempo tão precioso, por esses ensinamentos tão profundos hoje da palavra de Deus. Obrigada porque o Senhor tem saltado aos nossos olhos as riquezas ocultas, as palavras que estão escondidas, os tesouros escondidos da Tua palavra, e que a gente venha guardar no nosso coração e que dele jamais saia. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra viva faça vida na nossa vida, que nós possamos resplandecer a Tua glória e que nesse momento final, nessa reta final do nosso desafio, do nosso propósito, que o Teu nome seja glorificado, que nós não falemos mais o nome dos nossos inimigos, mas que nós possamos dar somente a glória ao Senhor e que o Seu nome, Jesus, o nome sobre todo nome, se resplandeça, se faça brilhar sobre as nossas vidas e que o Senhor continue sendo a nossa coroa para a glória de Deus. Abençoa cada amiga, rainha de oração, e que nesses 3 dias agora, que a Tua glória venha sobre nós e que possamos experimentar coisas ainda mais extraordinárias, coisas maiores e melhores. Porque nós sabemos e cremos que o melhor está por vir. Muito obrigada, Pai. Nos abençoa, nos fortalece e que esses 3 dias sejam os dias da nossa coroa em glória, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amigas.
Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar em oração. Agora são 3 dias aí, contagem regressiva, coração acelerado. E Deus ainda vai falar e fazer muito além do que você pediu, pensou ou imaginou para a glória de Deus. Live, que bom que você está de volta, amiga. Saudade demais. Que Deus abençoe todas vocês, em nome de Jesus. E qualquer coisa me chama ali no particular. Amém? Deus abençoe. Hoje vamos estar firme em oração, jejum. Que Deus fale conosco. Amém? Até amanhã, 7h21. Amanhã é sábado, 7h21. Beijos.